Eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Boa noite a todos os irmãos. Nessa noite a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo para vocês, que é um texto muito lido, muito conhecido também de todos os cristãos e tem uma aplicação muito profunda para a nossa vida do que costumeiramente a gente ouve por aí. Então eu gostaria de ler em Lucas, no capítulo de número 15. Se você tiver a Bíblia nesse momento, o acesso a ela, é bom que você faça a leitura desde o princípio do capítulo 15, pois é um capítulo que vai tratar de coisas perdidas e que foram achadas. E aqui, mais precisamente no versículo de número 18 em diante, vai nos falar desse desfecho da parábola do filho pródigo. Nós não vamos ler todo o texto da parábola, mas você pode ler na sua casa. E diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Você pode fazer então essa leitura em Lucas capítulo de número 15, aqui nós lemos o 18 até o de número 24, mas há antes e depois também versículos que contam plenamente dessa parábola. Pois bem, o que a gente ouve de fato sobre essa parábola é o seguinte: você já deve ter ouvido mensagens assim, visto mensagens assim, e você vai concordar comigo. É simplesmente o fato de o filho mais novo ter saído da casa do pai, depois ele ter regressado com presentes, que é sandálias, vestes e anéis. A maioria dos pregadores se prendem somente nisso, mas a riqueza da Bíblia de detalhes, ela não é à toa. E existem coisas aqui tremendas para a nossa vida relacionadas a essa parábola do filho pródigo. É interessante lembrar que esse capítulo de número 15, ele vai citar aqui, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e também a do filho pródigo. O objetivo é dizer que em algum momento da vida, o mais santo dos santos, obviamente abaixo do Deus Todo-Poderoso Santíssimo, ele vai tropeçar e às vezes ele vai se perder em si mesmo. O que nós vemos aqui é um pai com dois filhos nessa parábola, um mais jovem e o outro mais velho. O mais jovem, naquela rotina e do seu dia a dia, talvez cansado de sentar-se à mesa com seu pai e com o seu irmão todos os dias de sua vida, naquela mesma vida, sempre o perigo da rotina nos ronda e rondou também ao filho pródigo, de maneira que, sendo ele o mais moço, ele viu tudo aquilo que tinha ao seu dispor e ainda assim a rotina pesou sobre essas coisas simples, mas que eram objetivas e que eram de fato coisas que davam vida para ele. De maneira que ele se levanta um dia e ele diz ao pai: Pai, eu quero a parte da herança que me cabe e eu vou sair aqui de casa, vou seguir a minha vida, a minha trajetória, vou fazer a minha própria, criar as minhas próprias oportunidades e fazer a minha própria vida. E foi assim: o pai repartiu dos seus bens, o que não é comum entre uma família judaica, repartir bens e dar ao filho mais novo. O filho mais velho, na ausência do pai, seria então aquele responsável por assumir a família e também ter a parte dos bens que lhe cabia, e ele seria então o sucessor de seu pai caso o pai viesse a faltar. Não era comum então o filho mais novo receber tudo o que recebeu, mas o pai fez a partilha, deu ao filho mais novo conforme ele pediu, e ele saiu errante por seu caminho, e a palavra do Senhor diz que gastando os seus bens dissolutamente. O que significa para nós dizer
que a dissolução é como que a dissolução da alma. É como a dissolução da alma, é como perder parte da sua essência no caminho que você está trilhando, é como denegrir seu caráter, é como abater a sua alma, é como você, dia após dia, imperceptivelmente, deixar de ser quem você é e que Deus te livre de quem você pode tornar-se. Mas ele gastou os bens com amigos, entre aspas, e esses amigos vêm quando você tem bens. Com mulheres, quem sabe jogatina, traduzindo no dia de hoje em um bordel, em lugares de jogos, casa de jogos, churrascada e outros momentos amigáveis, entre aspas, onde os amigos se aproximam para desfrutar daquilo que você tem. E ele gastou todos os seus bens de maneira dissoluta. Chegou o momento que ele precisava se manter e optou por cuidar de porcos. Sendo um judeu, cuidar de porcos seria o trabalho mais, como podemos dizer, terrível, mais nojento, mais repugnante que um judeu poderia ter. Cuidar de porcos, já que na lei mosaica os porcos eram considerados animais imundos, então o judeu abominava o porco, não comia sua carne nem nada que fosse derivado desses suínos. E é interessante que se o porco era símbolo de repugnância, se o porco era símbolo de coisa impura, imunda, que diria comer a comida que o porco estava comendo. Mas o filho pródigo, ele chega num estado tão terrível da sua alma, que ele olha para aquela situação, para aquelas bolotas, segundo algumas traduções da Bíblia, ou a própria lavagem, as alfarrobas, conforme outras traduções da Bíblia, dos porcos, que era o alimento dos porcos, e se lembrar, cair em si, e dizendo: esse porco hoje tem mais dignidade do que eu, porque ele come. Ainda que lavagem, mas ele come. E ele se lembrando, dizendo: na casa do meu pai tem pão sobrando, e eu aqui pereço de fome. É forte a presença do Espírito Santo nessas palavras e nesse texto. Aí ele ensaia um discurso como que no espelho da sua existência, dizendo: eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado mais teu filho, me faz como um dos teus trabalhadores. Enquanto isso, na casa do pai, o filho mais velho permanece. E o filho mais velho, mais para frente na parábola, vai fazer uma declaração que eu quero chamar a atenção de você que está vendo este vídeo e ouvindo essa mensagem, que talvez é a declaração de todos nós. Talvez é a declaração que nós fazemos dioturnamente, todos os dias na casa do Pai. Ele faz a mesma declaração. É interessante dizer que quando o filho cai em si, ele cai em si, e ele simplesmente ensaia esse discurso pensando consigo mesmo: pelo que eu conheço do meu pai, ele é bondoso o suficiente para me fazer como um dos seus trabalhadores. Pelo que eu conheço do meu pai, ele é poderoso o suficiente para me fazer como um dos seus servos. E por isso ele ensaia esse discurso e diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se levanta. E um detalhe interessantíssimo que passa batido todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus: ele se lembrava o caminho de volta. Ele sabia onde era a casa do pai. Ele não apagou da sua mente a memória da casa do pai. Ele sabia, não foi preciso, como João e Maria, deixar migalhas no chão, aquela historinha de criança, para depois voltar pelo caminho que veio. Porque todo aquele que se distancia do pai, não adianta você discutir com ele Bíblia, não adianta você dizer: olha, a palavra de Deus está dizendo outra coisa. Talvez muitos desviados, afastados, conheçam a Bíblia mais do que eu que estou pregando, e mais do que muitos pastores que falam.
Não adianta você tirar braço de ferro nas coisas de religiosidade, você também vai perder para o desviado, porque no fundo ele sabe o caminho da casa do Pai, e não este templo físico de 4 paredes, mas ele sabe o segredo daquela simples oração, onde Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Todo filho pródigo sabe disso. Eu estou falando para filhos pródigos, essa mensagem é para você. Eu já estive desviado fora da igreja, já estive desviado dentro da igreja. É possível você estar afastado de Deus dentro da igreja, dentro das 4 paredes do templo, e é possível você estar afastado de Deus fora da igreja, fora da comunhão entre irmãos. É possível isso acontecer. E quando ele volta do caminho de onde ele veio, a Bíblia diz que o pai está no portão, avistando de longe. E enquanto o filho está lá todo maltrapilho, a ponto de estar moribundo, sem alimento, com o corpo desgastado, e quando o corpo fica desgastado, a mente também enfraquece. Mas quando ele se aproxima da casa do pai, o pai o avista de longe, correndo, vai em direção a ele, o abraça, o beija, se regozija, e enquanto ele está dizendo aquele discurso que ele saiu em meio aos porcos, em meio à imundícia, em meio à podridão, em meio a coisa repugnante, lembrando que na mesa do pai tinha pão, o pai não estava nem ouvindo isso, o pai simplesmente abraçou, beijou e disse: o meu filho estava morto e reviveu, foi perdido, está achado. Enquanto você está tentando se auto-justificar diante de Deus, Deus está olhando para você dizendo: não é preciso mais palavras, eu sei o quanto isso te machucou, eu sei o quanto te feriu, você que é nascido de novo não se conforma com o pecado, e Deus sabe disso. Não é preciso muita palavra, muito falar. Deus sabe que você não se conforma com o erro, Deus sabe que você não se conforma com o pecado, e Deus sabe que você se lembra da casa do Pai, e que você se lembra que tem pão sobrando, e que você se lembra da presença do Espírito de Deus, e você diz: eu vou me levantar, vou ao encontro do meu Pai, e no meio do caminho Ele vai ao encontro de você. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai a mão, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Chore diante de Deus, converta o teu riso em pranto e a tua alegria em tristeza. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele te exalte. E o pai o abraçou com ternura e disse: esse meu filho foi achado, estava morto, reviveu. É para você essa mensagem, que tem alguém na casa da tua alma esperando você voltar para você mesmo. Você está morto hoje, você faz aquela oração quase que compulsiva, dizendo: Deus, me perdoa por quem eu sou e me livre de quem eu vou me tornar, se isso não mudar. E o pai pega sandálias, vestes, anéis. Querido, olha para mim aqui. Sandália, roupa e anel são coisas que você compra sob medida. Eu não consigo vestir a roupa de alguém 50 quilos mais gordo do que eu não consigo vestir a roupa de alguém 30 quilos mais magro do que eu não consigo vestir um sapato 38 se eu calço 41, 42. Eu não consigo pôr um anel 18 se é 23. Ou seja lá qual for a medida. Deus está dizendo para nós aqui que no guarda-roupa da graça dele tem roupas, vestes e anéis sob medida para você, e só cabe em você. É para você, é sob medida. Ele sabe o quanto você calça para preparar caminhos novos. Ele sabe o quanto você veste para te vestir de justiça. Ele sabe o quanto é o seu anel para te dar o poder devido de ser chamado Filho de Deus, isto é, ao que crê no seu santo nome. Eu já vou terminar.
Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte: o pai mata um boi cevado. O boi cevado é para festas muito importantes, para um casamento ou algo muito importante. Era guardado, era cevado ali com cuidado especial, alimentado especialmente para que em uma festa ele alimentasse os convidados. E Deus pode fazer muito mais abundantemente além do que pedimos, pensamos ou imaginamos, pelo seu simples e poderoso propósito. Mas alguém está olhando essa festa e não está gostando muito. O filho mais velho que fica, ele chega diante dos trabalhadores do seu pai e ele diz: o que é que está acontecendo aí? E os trabalhadores dizem: olha, sabe o seu irmão? Ele gastou tudo que ele tinha, ele pegou a herança e partiu, ele voltou, e seu pai se alegra muito porque ele está vivo. Ele estava morto, mas ele foi achado. Ele estava perdido, foi achado. Estava morto e reviveu. Meu querido, o filho mais novo não sabia de uma faceta da graça de Deus, de uma parte do caráter de Deus, de uma revelação que estava diante dos olhos dele a todo momento. E o filho mais velho também não sabia, apesar de permanecer dentro da casa do pai, ele não sabia o que ele estava perdendo. Enquanto o filho mais novo chegava e tentava dizer: faze-me como um dos seus trabalhadores, ele não sabia que o pai ainda assim era poderoso para o abraçar e dizer: filho, chamar de filho. Ele não disse: está certo, você pode ser sim um dos meus trabalhadores. Ele disse: tu és meu filho, corre sangue nas tuas veias, é meu sangue. Uma vez filho, é filho eternamente. Louvado seja Deus. Você pode perder cargo, pode perder posição, mas não pode perder a filiação de Deus, porque a todos quantos creram deu o poder de ser chamado filho de Deus. Ele não sabia que o pai podia revesti-lo de graça, a qual ele não imaginava que o pai poderia revesti-lo. Você não sabe o que Deus pode fazer na tua vida. Num simples levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Porque o objetivo do pecado, o primeiro objetivo é te afastar de Deus e fazer você temer a voz dele, não querer ouvi-lo. Mas existe um sangue que tem poder, o sangue de Jesus, que é capaz de dizer para você: filho, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Robertson, o que o filho mais velho não sabia? As palavras do filho mais velho é que chamam a atenção. Ele diz assim, no versículo de número 28, a palavra diz assim: ele se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo. E o versículo 29 diz: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho, não chama nem de irmão, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, com as prostitutas, com as mulheres da vida, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Olha a resposta do pai, no versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, é preciso que nós nos regozijássemos e alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Preste atenção, você que todos os dias está na casa de Deus. Preste atenção, você que a Santa Ceia se tornou uma rotina, que os hinos da harpa se tornaram uma rotina, ou do cantor cristão, como você reformado queira, ou que simplesmente os cultos se tornaram uma rotina, ou que a palavra de Deus ministrada se tornou uma rotina, e você só sabe cobrar de Deus e apontar para a vida de A e de B e dizer: por que é que ele veio depois e recebe salário igual ou talvez maior? A parábola dos trabalhadores na vinha.
Jesus diz para mim e para você: o que eu combinei com você, eu combinei com você. O que eu combinei com ele, combinei com ele. A graça é semelhante para a vida de qualquer um. O mesmo sangue que está sobre a minha vida está sobre a tua vida e a vida de todos. O que esse filho diz é: Pai, eu não transgredi uma lei tua, um mandamento teu. É o legalista, é aquele que diz: eu sou religioso, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano roxo, eu sou batista da convenção mesmo, eu sou metodista, eu sou da quadrangular, eu sou qualquer coisa. Mas só sabe querer barganhar com Deus, não conhece a graça de tudo quanto o Pai tem, é teu. E o Pai diz isso. Então há duas revelações tremendas. O filho que foi e voltou não é escravo, é filho ainda. E o filho que permaneceu não tem do que se queixar. O Pai abre os olhos dele e diz: tudo que eu tenho é teu. Se você pecar dentro da minha casa, o perdão é teu. Se você estiver rastejando dentro da minha casa, as minhas mãos ainda são tuas, como o pai levantando o filho. Se você está enfermo, a minha cura ainda é sobre a tua vida, como um pai nina o seu filho nos braços e quer o melhor para o seu filho. Tudo o que o pai tem é teu também. Curva a tua cabeça e feche seus olhos nesse momento. Pai, eu estendo as minhas mãos sobre essas vidas que estarão vendo este vídeo, Pai, e nesse momento estão. Talvez haja filhos pródigos querendo voltar, mas sem forças. É na autoridade do Espírito Santo e do nome de Jesus que sejas visitado nesse momento com amor, com graça, e que se levante, porque você sabe a casa do Pai. E você que está dentro da casa do Pai dizendo: tudo se tornou uma rotina e eu vou me afastar, receba refrigério para a tua alma e saiba que tudo quanto o Pai tem é teu também. Pai, eu abençoo essas vidas na autoridade do nome de Jesus, amém. Fica aqui então para você esse programa falando do Mestre, que sirva de edificação, de discipulado, de salvação. Hoje é o dia que o Senhor fez. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus.